Senhoras e senhores, quando pensamos na elegância inabalável de Hollywood, um nome ressoa acima de todos: Pierce Brosnan. Mas não se enganem, essa fênix silenciosa não nasceu em berço de ouro. Brosnan não herdou um legado. Ele o construiu com as próprias mãos, tijolo por tijolo, sobre um terreno marcado pela ausência e pela incerteza. Ele é a prova viva de que a classe e a elegância, quando nascem do sofrimento, têm um poder que o tempo jamais poderá apagar. Hoje sua fortuna beira os 200 milhões de dólares, uma cifra que delineia o contorno de uma vida reconstruída à base de pura coragem. Vemos seus 4 sucessos de bilheteria como James Bond, que geraram bilhões. Vemos sua mansão em Malibu, brilhando sobre o Pacífico, e seu refúgio tranquilo em Kauai, no Havaí. Lá, entre pinturas e memórias, o vento do oceano acaricia o rosto de um homem que aprendeu a transformar suas batalhas privadas em pilares de eternidade. Cada canto do seu mundo nos grita uma verdade. Seu império não foi fundado sobre privilégios, mas sobre a resiliência. Mas parem um momento. Esta história não é sobre dinheiro. É sobre o preço brutal que foi pago por ele. Porque por trás dessas propriedades imponentes, esconde-se uma verdade muito mais dura do que sua beleza arquitetônica. O destino golpeou Pierce bem no centro do mundo que ele tanto lutou para construir, deixando fraturas que nenhum império poderia fortificar. Agora, quando as pessoas olham para o que ele criou, não deveriam ver apenas fortuna. Deveriam ver as tempestades a que ele sobreviveu, os inúmeros golpes que redefiniram sua vida e a dor gravada em cada parte de seu legado. Se a força deste homem alguma vez te ajudou a superar uma fase difícil, considere deixar uma pequena homenagem aqui embaixo, porque até mesmo uma simples curtida é um gesto silencioso de respeito por uma vida forjada através do fogo, do sacrifício e de uma vontade inabalável de resistir. É de partir o coração quando a primeira lição que a vida te ensina é a perda, e a segunda, como sobreviver a ela. Para Pierce Brosnan, essa dura lição chegou antes que ele tivesse idade para compreender o mundo. Nascido em 16 de maio de 1953, em Drogheda, Irlanda, Pierce era apenas um bebê de poucos meses quando seu pai, Thomas Brosnan, sumiu de sua vida completamente. Sem lembranças, sem objetos pessoais, nem uma única fotografia, nem uma carta, nem um rastro que provasse que aquele homem alguma vez o segurou nos braços. Restou apenas uma ausência tão absoluta que, décadas depois, Pierce ainda confessa com uma dor tranquila que gela o sangue. Nunca conheci seu rosto. Nunca ouvi sua voz. Esse primeiro vazio não apenas o machucou, moldou o homem no qual ele passaria a vida inteira tentando se tornar. Alguém decidido a construir permanência em um mundo que nunca lhe deu nada. Mas o destino não havia terminado. Algumas feridas cortam mais fundo quando vêm disfarçadas de necessidade. Aos 4 anos, Pierce viu cair o segundo pilar de seu mundo, sua mãe. Sobrecarregada pela luta para sobreviver, ela teve que deixar a Irlanda e partir para Londres para ganhar o sustento. Prometeu que seria breve. Em vez disso, esses dias se esticaram até se tornarem 7 longos anos à deriva. A vida de Pierce se quebrou em pedaços, transformando-se em um carrossel de lares emprestados. Primeiro foi a pequena cabana de seus avós em Navan, onde o frio do inverno se infiltrava pelas paredes de pedra e as noites zumbiam com um silêncio gelado que fazia a casa parecer grande demais para uma criança tão pequena. Depois, passou para a casa de seus tios em Trim. Gente bem intencionada, sim, mas nunca era o seu lar. Aprendi cedo a não incomodar. Lembraria ele mais tarde uma frase simples que carrega mais dor do que qualquer monólogo dramático. Caminhava por aqueles corredores com medo, como se temesse deixar pegadas. Os professores o viam olhar pela janela, mas ele não estava distraído. Estava procurando. Procurava algo que não se movesse quando ele tentasse alcançar. Procurava um canto do mundo que não desaparecesse ao amanhecer. A solidão era quase física.
Passava longas noites olhando para tetos que não reconhecia, puxando cobertores finos ao redor dos ombros, como se pudessem deter a sensação de estar flutuando em uma vida que pertencia a todos, menos a ele. Naqueles anos sombrios, compreendeu uma verdade que nenhuma criança deveria aprender. Quando uma vida não tem âncora, até respirar parece temporário. No entanto, o destino muitas vezes retorna quando sente que uma vida está em seu ponto mais frágil. E assim, quando chegou 1964 e sua mãe finalmente voltou para casa, não pareceu apenas um reencontro, mas como a primeira luz quente depois de anos de inverno. Ela voltou com firmeza na voz e acompanhada de William Carmichael, o cavalheiro que silenciosamente se tornaria a primeira experiência de confiabilidade para Pierce. William não tentou remendar as feridas que outros deixaram. Simplesmente se apresentou e ficou. Ensinou Pierce a pescar, a consertar o que estava quebrado com paciência, em vez de frustração, e a confiar que algumas mãos não te soltam. E foi nesse mesmo ano, como se a vida quisesse sussurrar uma promessa ao menino que uma vez dormiu em camas emprestadas, que William o levou a um pequeno cinema. O filme era Goldfinger, e ali, na escuridão da sala, vendo o agente 007, o destino começou a escrever o capítulo mais grandioso de sua história. Lá estava Sean Connery, brilhando na tela prateada. Elegante, controlado, inabalável. Na escuridão daquele cinema, algo mudou dentro de Pierce. Foi como sentir o clique de uma chave girando em uma fechadura enferrujada. Esse é o homem que quero ser, confessaria mais tarde. Mas não disse isso a partir da fantasia de um menino sonhador, mas a partir de um reconhecimento profundo. Não era a admiração pela fama. Era o reconhecimento de uma fortaleza que ele nunca havia conhecido, mas que sua alma precisava desesperadamente para sobreviver. E assim, o caminho para a frente começou. Não com confiança, mas com puro instinto de sobrevivência. Aos 16 anos, Pierce deixou tudo para trás e partiu para Londres com um sonho frágil no bolso. Estudar pintura na Escola de Arte de St. Martin. Mas a realidade da cidade grande não tem piedade com os sonhadores pobres. Enquanto seus colegas de classe discutiam sobre férias exóticas e exposições de arte, Pierce vivia no limite, sobrevivendo à base de chá barato e torradas. Seus bolsos estavam tão vazios quanto aqueles quartos emprestados de sua infância. No entanto, ele carregava algo que os garotos ricos não tinham. Um voto sagrado talhado por anos de instabilidade. Queria uma vida que não desaparecesse diante dos meus olhos, admitiu. E o destino que tanto lhe havia tirado por uma vez decidiu abrir a mão. Corria o ano de 1971. Pierce perambulava por uma oficina quando viu algo que parou sua respiração. Um homem praticando a arte de cuspir fogo. Era um espetáculo cru, perigoso, imprevisível. A maioria das pessoas teria dado um passo para trás, assustada pelo calor. Pierce deu um passo à frente. "Posso tentar?" perguntou. As palavras escaparam de sua boca antes que sua mente pudesse detê-las. Não foi um ato de rebeldia adolescente, foi instinto puro. A companhia de teatro que estava lá viu imediatamente o que o passado havia forjado naquele rapaz. Garra, presença e um centro tranquilo, que só tem aqueles que sobreviveram a verdadeiras tempestades. Aquele momento de coragem o arrastou para a atuação, para a arte de contar histórias. Foi a descoberta de um ofício que finalmente lhe permitiria construir algo sólido. Entrou no Drama Center de Londres, um lugar famoso não por mimar os estudantes, mas por quebrar seus espíritos para ver de que eram feitos. Mais da metade dos alunos desistia sob a pressão brutal. Mas Pierce ficou. Agarrou-se àquele lugar com a fome do jovem que sabe uma verdade aterrorizante. Se fracassasse ali, não tinha nenhuma rede de segurança esperando por ele. Não havia um lar para onde voltar. Trabalhou em empregos estranhos, limpando e servindo, para depois passar as noites devorando Shakespeare sob lâmpadas fracas. Treinou seu corpo até que a exaustão se confundisse com a determinação.
Aprendeu mímica, habilidades de circo e, o mais importante, aprendeu a dominar o silêncio com um único olhar. Estas não eram lições de arte, eram ferramentas de sobrevivência. Pela primeira vez em sua vida, os quartos onde dormia pareciam conquistados, não emprestados. Sem saber, estava colocando as primeiras pedras do império de estabilidade, identidade e lar que um dia construiria. Esses primeiros anos na indústria foram impiedosos. Em 1976, após incontáveis noites estudando sob os postes de luz da rua porque não podia pagar a luz em seu apartamento, finalmente conseguiu seu primeiro papel profissional na peça Wait Until Dark. Era um papel pequeno, quase fantasmagórico, mas ressoou profundamente nele. Durante grande parte de sua vida, Pierce tinha sido alguém que observava das sombras, esperando sua vez de dar um passo em direção à luz. O progresso chegava centavo por centavo. Em 1977, sua atuação magnética em uma peça de Tennessee Williams ajudou a produção a triunfar em Londres, quando nos Estados Unidos havia fracassado. Mas a tela continuava sendo um desafio humilde. Em 1980, dividiu a cena com a lenda Elizabeth Taylor em The Mirror Cracked. Sua aparição durou menos de 30 segundos. Seu salário? Apenas $50. O justo para cobrir uma semana de aluguel em um lugar barato. Nesse mesmo ano, apareceu brevemente em The Long Good Friday, ao lado de Helen Mirren. Outro papel minúsculo, mas em um filme que se tornaria um clássico cult. Para Hollywood, esses momentos eram microscópicos, mas para Pierce, eram os primeiros tijolos financeiros reais de sua vida. Eu estava escalando centímetro a centímetro, diria mais tarde. E quando você vem do nada absoluto, senhoras e senhores, cada centímetro é uma vitória monumental. Pierce avançava em silêncio, passo a passo, recusando-se a deixar que a lentidão do progresso o quebrasse. E então, em 1982, o destino finalmente decidiu dar-lhe espaço para respirar. Apresentou-se a uma audição para um papel menor, quase invisível, em uma nova série de detetives da NBC, chamada Remington Steele. Entrou na sala sem esperar nada, sendo um total desconhecido na América aos 29 anos. Mas saiu com o papel principal. Uma vez que cruzou aquela porta, o personagem reescreveu a si mesmo ao redor de sua figura. Quando a série estreou em 1º de outubro de 1982, atraiu 15,6 milhões de espectadores semanais e foi transmitida em mais de 80 países. Da noite para o dia, o garoto que vivia à base de chá e torradas tornou-se um nome global. Mas a fama sempre chega com uma sombra. Quase imediatamente, fãs e críticos começaram a sussurrar o inevitável. Ele é o próximo James Bond. Em 1983, ao visitar o set de For Your Eyes Only, o lendário produtor Albert Cubby Broccoli olhou para ele e disse em voz baixa: "Se ele souber atuar, é o meu homem." Parecia que as estrelas se alinhavam, mas o destino hesitou. Roger Moore voltou para mais um filme. Depois, em 1986, com Remington Steele cancelada, Pierce parecia finalmente livre para reivindicar o trono. As negociações começaram. A esperança disparou. Mas apenas dias antes de assinar, a NBC reviveu inesperadamente a série, prendendo-o novamente com correntes contratuais. O papel foi para Timothy Dalton. "Me senti destruído", admitiria Pierce mais tarde. "Foi como perder algo que nunca tive." Durante os 8 anos seguintes, conhecidos como os anos do Bond perdido, trabalhou incansavelmente. Fez thrillers de espiões e até comerciais de Diet Coke de smoking, uma cruel ironia que refletia o personagem que não podia interpretar. Mas em 1994, o telefone tocou. Desta vez, nada se interpôs em seu caminho. GoldenEye explodiu em todo o mundo, arrecadando $353 milhões e resgatando uma franquia que estava no suporte vital. Pierce realizou muitas de suas próprias acrobacias, incluindo um salto de uma represa de 220 metros, tão perigoso que as seguradoras se recusaram a cobri-lo.
Mas 3 filmes de Bond destruíram as expectativas, arrecadando bilhões combinados e garantindo a estabilidade financeira que ele havia perseguido durante décadas. No entanto, no auge deste triunfo, tudo desmoronou com a brutalidade de suas perdas infantis. Em 2004, enquanto filmava After the Sunset, recebeu um breve telefonema. Você foi um grande James Bond. Obrigado. Adeus. Sem avisos, sem explicações. Apenas um encerramento frio. Não importava que seu último filme tivesse sido o de maior bilheteria. Hollywood decidiu que ele era velho demais, e as portas se fecharam uma a uma. Sua equipe foi demitida, seus projetos se dissolveram. Seus filhos revelariam mais tarde que a primeira vez que viram o pai chorar foi quando ele viu o trailer de Casino Royale. O que perdeu não foi apenas um personagem, foi uma década de identidade e os alicerces financeiros que ele havia construído pedra por pedra. Mas a dor é uma professora. Tudo o que perdi abriu espaço para o que eventualmente ganharia. Disse sem amargura, porque a resiliência pode transformar a queda mais dura no momento que te define. Enquanto o mundo o via como o homem inabalável de Smoking, Pierce Brosnan vivia uma realidade privada muito mais dura do que qualquer roteiro de Hollywood. Por trás das estreias e dos flashes, seu coração vivia em um único lugar, com Cassandra Harris. Muito antes de Bond ressuscitar sua carreira, muito antes dos milhões, existia Cassandra, uma atriz brilhante e luminosa, cuja presença podia fazer com que o quarto mais frio parecesse quente. Conheceram-se no final dos anos 70. Ela caminhava com uma segurança que o estabilizava e trazia consigo 2 filhos, Charlotte e Christopher, com uma graça que falava de batalhas lutadas antes que ele chegasse. A maioria dos atores jovens teria hesitado. Pierce não. Não me apaixonei apenas por uma pessoa, disse anos depois. Me apaixonei por uma família. E era verdade. Entrou no mundo dela não como um visitante, mas como se sempre tivesse sido destinado a preencher aquele espaço. Quando se casaram em 1980 e nasceu seu filho Sean em 1983, Pierce sentiu algo que havia buscado durante toda a sua infância. Um lar que não desapareceria. Nas primeiras fotos de família, seu sorriso não é o charme pré-fabricado de uma estrela. É mais suave, humilde, quase o olhar de um homem atônito, porque a vida finalmente lhe permitia pertencer a algo. É por isso que o que veio a seguir pareceu quase bíblico em sua crueldade. Em 1987, enquanto trabalhava no exterior, Cassandra mencionou uma fadiga profunda, um cansaço que lhe chegava aos ossos e do qual não conseguia se livrar. Ela minimizou a importância. Ele quis acreditar nela. Mas de volta a Londres, os resultados dos exames entregaram uma verdade tão impiedosa que cortou através da vida que haviam construído. Câncer de ovário. Avançado e implacável. Senti como se o chão cedesse sob nossos pés, disse Pierce, lembrando o momento que o alterou permanentemente. Da noite para o dia, as audições, os roteiros e os rendimentos crescentes tornaram-se irrelevantes. Seu mundo reduziu-se a corredores de hospital, com luzes fluorescentes zumbindo, o frio estéril das alas de oncologia e o tom suave dos médicos tentando frasear o inenarrável. Durante 4 longos anos, Cassandra lutou com uma graça que assombrou até as equipes médicas mais experientes. Mas a tempestade estava apenas começando. Ela suportou o insuportável. Cada tratamento, cada cirurgia, cada decisão impossível, Cassandra as enfrentou com uma firmeza que fazia as pessoas pararem no meio de uma frase, assombradas. E ao seu lado, inabalável, estava Pierce. Eu era o parceiro silencioso, diria ele. Simplesmente estava lá, sempre lá. Segurava sua mão durante as infusões intermináveis, enxugava as lágrimas que ela tentava esconder por orgulho e a carregava nos braços quando suas pernas já não respondiam. Ele absorveu cada medo feroz que ela se recusava a pronunciar.
Mas a imagem mais dilacerante ocorria quando seu filho pequeno, Sean, ainda tão criança que pronunciava mal metade das palavras, entrava no quarto. Vestido com um jaleco de médico de brinquedo e pressionando um estetoscópio de plástico contra o coração da mãe, o menino operava com a certeza absoluta de que o amor, por si só, podia curar tudo. Pierce descreveria mais tarde esses momentos como os mais belos e, ao mesmo tempo, os mais devastadores de sua vida. Nas horas mais tranquilas da noite, Cassandra não falava de medo, mas de verdade. Falava de um amor que sobrevive aos corpos, de uma aceitação suavizada pela clareza. Perto do fim, com uma calma que décadas depois ainda parte o coração de Pierce, ela sussurrou: "Não se preocupe, querido. É apenas uma vida chegando ao seu descanso." Uma única frase que continha tanto rendição quanto amor eterno. Faleceu em 28 de dezembro de 1991, um dia após seu 11º aniversário. Tinha apenas 43 anos. Pierce e Christopher estavam ao seu lado. Charlotte ligou de Londres para pronunciar suas últimas palavras de amor. E no quarto ao lado, Sean, de apenas 8 anos, brincava em silêncio, sem saber que sua infância acabara de se partir em dois. Na sala de estar, os enfeites de Natal ainda pendiam, lembretes frágeis de uma festividade que tentaram proteger desesperadamente para as crianças. Nos dias seguintes, Pierce moveu-se pelo mundo como um homem que aprende a respirar debaixo d'água. Organizou o funeral, consolou as crianças, atendeu chamadas que sua mente não conseguia processar. "Tive que ser a âncora", disse, "mesmo quando sentia que estava me afogando. Mas o luto, senhoras e senhores, não é barulhento. O luto se assenta. Constrói um lar no silêncio." Às noites, Pierce caminhava pelo corredor, parando na porta de cada quarto apenas para ouvir o ritmo suave de seus filhos dormindo, como se esse som fosse a única coisa capaz de manter o mundo unido por mais uma hora. Mesmo quando sua carreira disparou, nem os cheques de Remington Steele, nem os ganhos massivos de James Bond puderam apagar a marca dessa perda. Nenhuma mansão, nenhum cheque, nenhuma fama global podia mitigar a lembrança daquelas noites de hospital. Anos depois, quando seus filhos o viram chorar ao ver o trailer de Casino Royale, o primeiro filme de Bond sem ele, compreenderam a verdade. Aquelas lágrimas não eram por um papel perdido, eram por uma mulher cujo amor o havia completado e cuja ausência havia sido gravada em cada triunfo que se seguiu. "Algumas pessoas usam sua dor como uma medalha", disse em voz baixa. "Eu carrego a minha por dentro porque agora ela é parte de mim. Sempre será." Pierce acreditou uma vez que nada na vida poderia cortar mais fundo do que perder Cassandra. Pensou que nenhuma força na terra poderia igualar o dia em que segurou sua mão se desvanecendo. Mas o destino, como se estivesse estudando as plantas de seu sofrimento anterior, retornou com uma precisão tão fria que pareceu deliberada. Não sussurrou. Não avisou. Retornou como uma velha sombra saindo da escuridão, medida, impiedosa e com o mesmo rosto exato. "Câncer de ovário." A mesma doença que havia roubado o amor de sua vida agora retornava, 22 anos depois. Não para atormentar sua memória, mas para rasgar o futuro que ele havia lutado tanto para proteger. Desta vez, vinha por sua filha. Charlotte havia herdado o resplendor da mãe, uma elegância que não se atuava, se vivia. Entrava nos lugares com calor tranquilo e uma resiliência que parecia não exigir esforço. Pierce costumava dizer que ela tinha a luz de Cassie, mas escondida dentro dela, enterrada na frágil arquitetura de seu DNA, estava a mesma ameaça silenciosa que uma vez destruiu seu mundo. Quando chegaram os primeiros sintomas, fadiga, uma dor leve, ela minimizou. Tinha apenas 40 anos, jovem demais para o medo, ocupada demais sendo mãe de Isabela, de 15 anos, e Lucas, de 8, para imaginar o pior. Mas Pierce sentiu que algo mudava. Sentiu da maneira que os homens que sobreviveram a uma catástrofe reconhecem o tremor antes do desmoronamento. "Eu soube",
admitiria mais tarde. Reconheci o ritmo. E quando os exames confirmaram, quando o médico pronunciou as palavras que ele havia passado décadas rezando para nunca mais ouvir, seu corpo não reagiu com surpresa. Reagiu com memória. Com um desespero tão pesado que arrastou cada respiração através dos fantasmas de 1991. Pierce sentiu como se o tivessem empurrado de novo para a mesma beira do precipício, obrigado a reviver uma queda livre, a qual mal havia sobrevivido na última vez. Não foi um momento breve. Foram 3 anos brutais. Charlotte enfrentou tratamento, após tratamento, cirurgias, consultas intermináveis, rodadas de quimioterapia que lhe roubavam a força física, mas jamais puderam tocar sua coragem. E Pierce, o pai, esteve com ela em cada passo. Voava entre sets de filmagem e hospitais, reescrevendo agendas, cancelando obrigações que antes pareciam importantes e que agora não significavam nada. Para ele, cada corredor de hospital parecia idêntico ao que havia caminhado com Cassandra anos atrás. Cada luz fluorescente zumbia com o eco daquele primeiro coração partido. Mais tarde, confessaria que sentia como se o tempo se dobrasse sobre si mesmo, como se estivesse perdendo as duas ao mesmo tempo. A simetria era tão cruel que resultava impossível de ignorar. Charlotte tinha a mesma idade que Cassandra tinha quando começaram seus sintomas. Isabella, a neta, tinha 15 anos, a mesma idade que Charlotte tinha quando soube que sua mãe estava doente. E Lucas tinha 8 anos, a mesma idade exata que Sean tinha quando perdeu Cassandra. O luto não havia retornado como uma ferida nova, mas como uma réplica exata, um padrão repetitivo que parecia talhado na linhagem de sua família. Era uma maldição hereditária. No entanto, Charlotte recusou-se a deixar que o desespero escrevesse seu último capítulo. O que ela queria, pelo que rezava, era tempo. Tempo para mostrar aos filhos que o amor pode sobreviver ao medo. Tempo para deixar-lhes lembranças brilhantes o suficiente para suportar a escuridão que viria. Assim, em junho de 2013, com seu corpo enfraquecendo e seu futuro quase esgotado, tomou uma decisão que apenas os mais valentes tomam. Vestiu um vestido branco, armou-se de coragem contra a dor e casou-se com Alex, o homem que havia estado ao seu lado em cada agulha, cada exame, cada colapso silencioso da meia-noite. Não foi apenas um casamento, foi um ato de rebeldia. Foi o amor insistindo em ter a última palavra. Nas fotos desse dia, seu sorriso treme nos cantos, mas seus olhos brilham com uma clareza que parte o coração. Era a alegria e a despedida entrelaçando-se em uma única dança. 2 semanas depois, em 28 de junho de 2013, seu corpo se rendeu. Morreu aos 41 anos, rodeada por seu marido, seus irmãos Christopher e Sean e seus filhos. Pierce recebeu a ligação em Nova York e sentiu que o mundo se inclinava sob seus pés. Aconteceu de novo, sussurraria mais tarde. O mesmo ladrão, da mesma maneira. A precisão era tão exata que parecia cruel além da linguagem. Cassandra se foi aos 43, Charlotte aos 41. Ambas levadas pela mesma doença. Ambas deixando filhos das mesmas idades. Era como se a dor tivesse seguido um mapa, revisitando os mesmos anos, os mesmos números, os mesmos papéis. Mãe, filha, viúvo, órfão, um fantasma passando de geração em geração. Pierce voltou a Londres carregando um silêncio que nenhuma câmera podia penetrar. Nenhum pai deveria ter que enterrar um filho. Nenhum homem deveria ter que ver a história se repetir com tal crueldade matemática. Tentou ser forte para os netos, mas há dores que são grandes demais para a linguagem. A dor real não grita. Ela te esvazia, te corrói. Assenta-se nos ossos como o inverno. E embora sua carreira continuasse disparando, os salários de Bond, os lucros, os investimentos imobiliários, nada disso podia suavizar a verdade. Há feridas que nenhuma fortuna pode eclipsar. A perda não encolhe quando as contas bancárias crescem.
Pelo contrário, a riqueza apenas afia o contraste entre o que se pode comprar e o que nunca voltará. Em 2014, sob as luzes de uma arrecadação de fundos para o Stand Up to Cancer, Pierce finalmente deixou que o mundo visse a verdade. Sua voz era firme, mas sua expressão carregava décadas esculpidas por furacões que o público nunca viu. Segurei a mão generosa, forte e bela da minha primeira esposa, Cassie, enquanto o câncer de ovário lhe tirava a vida cedo demais, disse. E apenas no ano passado, segurei a mão da minha divertida e maravilhosa filha Charlotte, antes que ela também morresse por esta miserável doença hereditária. O salão ficou em silêncio. Não por cortesia, mas por reverência. Porque compreenderam que alguns homens são fortes de maneiras que o mundo nunca mede. Compreenderam que Pierce Brosnan carrega sua dor não como uma medalha, mas como mais um osso de seu corpo. Silencioso, permanente e fundido à sua própria estrutura. Ele havia acreditado, com a certeza de um homem empurrado além dos limites, que a morte de Charlotte era o golpe final. Pensou que o universo já lhe havia tirado tudo o que podia. Lembrava-se de noites, movendo-se pela casa em silêncio, com medo de perturbar as memórias que flutuavam em cada cômodo. Mas mesmo no luto mais profundo, a vida às vezes envia uma luz inesperada, embora chegue disfarçada ou em tempos estranhos. Para entender como ele sobreviveu a tudo isso, temos que voltar um pouco. Porque essa luz para Pierce chegou muito antes, em 1994, em uma praia tranquila de Cabo San Lucas, muito antes de GoldenEye restaurar seu império e empurrá-lo para um novo reino financeiro. Lá, sob o sol do México, o destino tinha reservado uma última carta de salvação. Ela não era parte dos fantasmas do passado. Não era um lembrete do que ele havia perdido. Ela era seu futuro. Seu nome era Keely. Keely Shea Smith não se sentiu atraída pelos holofotes, nem deslumbrada pela chapa polida do novo James Bond. Ela era jornalista, uma contadora de histórias, alguém que entendia o peso do silêncio sem necessidade de que lhe o explicassem. Desde a primeira conversa, reconheceu o luto que Pierce carregava, não como um mistério a resolver, mas como uma história a respeitar. E nunca, nem uma única vez, tentou tapar essa dor com um otimismo forçado. Naqueles primeiros anos, quando os aniversários abriam velhas cicatrizes e o mundo insistia que ele devia ser inabalável, Keely ofereceu algo muito mais raro do que o consolo. Presença. Ela ficou. Ela escutou. Ela esperou. Quando se casaram em 2001, em uma abadia de 800 anos na Irlanda, rodeados pela luz das velas tremeluzindo contra a pedra antiga, a cerimônia pareceu menos um casamento e mais uma reivindicação. Era um homem que havia perdido tudo, escolhendo corajosamente amar de novo. Seus filhos, Dylan e Paris, chegaram pouco depois, dando a Pierce uma segunda chance na paternidade. Ela fez a casa parecer um lar outra vez, disse ele. Ela me ensinou a respirar de novo. Mas o amor, mesmo o mais forte, não pode proteger uma família de todas as tempestades. Quase 2 décadas depois, quando a saúde de Charlotte começou a colapsar e o passado a que Pierce mal havia sobrevivido se levantou de novo como um maremoto, foi Keely quem se colocou no centro, firme como um farol em uma noite sem estrelas. Não implorou que ele fosse forte. Não ofereceu promessas vazias. Simplesmente ficou, segurando seus ombros trêmulos quando ele sentia que afundava, enchendo a casa com rotinas tranquilas para que seus filhos pudessem provar fragmentos de normalidade enquanto o mundo de seu pai se quebrava outra vez. E todo esse tempo, ela lutava suas próprias batalhas, algumas invisíveis, outras cruelmente públicas. Os tabloides implacáveis e invasivos atacaram sua aparência durante anos, criticando seu peso como se seu corpo fosse propriedade do mundo. Mas cada vez que uma manchete tentava humilhá-la, Pierce se levantava com um fogo que raramente mostrava em público. "Amo cada curva do corpo dela", disse uma vez, feroz e sem filtros.
Ela é a mulher mais linda aos meus olhos. E não disse como uma atuação, mas como um voto. Um voto para defender a mulher que manteve seu mundo unido quando ele estava quebrado demais para segurá-lo sozinho. Em 2024, quando Keely, aos 61 anos, depois de criar 2 filhos, sobreviver a décadas de escrutínio e carregar uma família através de uma dor inimaginável, perdeu mais de 45 quilos por sua saúde, o mundo finalmente viu o que Pierce sempre soube. Sua força nunca foi sobre aparência. Era sobre resistência. Era sobre a coragem tranquila de continuar vivendo. Keely me salvou, diz ele frequentemente. Ela me deu a vontade de seguir em frente. Hoje, quase 30 anos depois daquela tarde tranquila em uma praia de Cabo San Lucas, Pierce e Keely mantêm-se como prova viva de que o amor real não se costura com dias perfeitos. Constrói-se com os dias em que se escolhem um ao outro, apesar da dor, ficando quando o cansaço sussurra para desistir. Seus filhos, Dylan e Paris, agora jovens homens traçando seus próprios caminhos, falam frequentemente do lar que Keely formou com sua gentileza. Um lar onde o riso tinha espaço para respirar, onde a música flutuava pelos corredores e onde seu pai redescobriu não apenas a alegria, mas a paz. Ela é a força que o ancora. É a parceira ao seu lado através das marés instáveis de Hollywood. E a presença que o lembra de que a riqueza não significa nada sem alguém com quem compartilhar seus espaços tranquilos. Pierce Brosnan, o homem que construiu um império do nada, costuma dizer que a maior fortuna de sua vida não foi um contrato de cinema nem um sucesso de bilheteria. Foi encontrar alguém forte o suficiente para caminhar o longo caminho com ele. Alguém que nunca tentou apagar seu passado, mas que o ajudou a construir um presente baseado na confiança, no riso e em um tipo de calma que ele um dia acreditou ser impossível. Em Keely, Pierce não encontrou simplesmente companhia para os jantares de gala. Encontrou uma vida que, enfim, parecia completa. Encontrou um lugar sagrado onde podia deixar seus fardos na porta, um espaço onde o amor não era algo frágil que se quebra com o vento, mas algo resiliente, feito de raízes profundas. Lá, o homem que uma vez foi moldado pela instabilidade e pelo abandono, agora se mantém ancorado, firme, crescendo ainda em direção à luz. E isso, senhoras e senhores, mais do que qualquer papel que tenha interpretado, mais do que qualquer fortuna que tenha acumulado no banco, é o capítulo de sua história que realmente perdurará. Ele havia sobrevivido a tempestades que teriam despedaçado a maioria dos homens. Tempestades que não foram escritas nas manchetes de jornal, mas nas câmaras privadas de uma alma já marcada pela perda. Havia enterrado a mulher que o reconstruiu. Havia segurado a mão da filha enquanto ela lutava contra a mesma doença impiedosa. Aprendeu através de noites mais escuras que a própria memória, como se levantar de um luto que teria desfeito quase qualquer outro. Acreditava entender o sofrimento. Acreditava que a vida já havia gastado toda a sua crueldade nele. Mas a traição corta de maneira diferente da morte. A morte chega com dor, mas é natural. A traição chega sem cerimônia, sem piedade e sem a graça do tempo para se preparar. É rápida, cirúrgica e, o pior de tudo, vem das mãos daqueles em quem você um dia confiou. Depois de 4 sucessos de bilheteria como James Bond, depois que GoldenEye ressuscitou uma franquia que deslizava para a irrelevância com uma arrecadação triunfal de 353 milhões de dólares, depois de arriscar o próprio corpo em acrobacias que as seguradoras se recusavam a cobrir, Pierce Brosnan acreditou que havia conquistado a estabilidade. Talvez, inclusive, a paz. Seu salário havia escalado de 4 milhões para 16,5 milhões de dólares. Os especialistas estimavam que seu próximo filme de Bond o colocaria na faixa dos 25 milhões. Para um homem que cresceu sem certeza, esses números não eram troféus de vaidade. Eram alicerces. Eram, finalmente, um futuro seguro.
Então chegou 2004. Enquanto filmava sob a suave luz caribenha das Bahamas, seu telefone tocou. 47 segundos. Essa foi a duração exata da chamada que pôs fim a uma era. Sem avisos, sem negociação, sem gratidão. Apenas uma voz cortante do outro lado da linha dizendo: "Você foi um grande James Bond. Muito obrigado. Adeus." Depois silêncio. Um silêncio pesado, metálico, quase físico. Mais tarde diria: "Senti como se alguém tivesse arrancado o chão sob os meus pés." Mas nem essa frase podia capturar a violência completa do que veio a seguir. Porque após o silêncio, chegou a verdade. Durante quase 2 anos, os produtores vinham fazendo testes de câmera com atores mais jovens pelas suas costas. Tudo isso enquanto apertavam sua mão, sorriam e lhe asseguravam que o papel continuava sendo seu. Não tinha sido simplesmente substituído. Havia sido enganado. O mundo que ele ajudou a reconstruir havia planejado sua saída em silêncio muito antes que aquele telefone tocasse. As consequências foram imediatas e impiedosas. 3 grandes acordos cinematográficos colapsaram em questão de dias, desaparecendo como se alguém tivesse apagado seu quadro negro. Roteiros que ele já havia começado a preparar foram retirados abruptamente. Ofertas de estúdios que um dia prometeram 12 milhões de dólares reduziram-se a 3 e depois evaporaram completamente. No intervalo de poucas semanas, a indústria o transformou de um ícone global em um fardo. Hollywood colocou-lhe um rótulo: Bond demais. Converteram a mesma imagem que uma vez lhe abriu todas as portas em uma jaula da qual não podia escapar. Anos de impulso, décadas de disciplina, sacrifício e coragem colapsaram como um andaime chutado por baixo. Viu-se obrigado a demitir 12 membros leais de sua equipe, pessoas que haviam apoiado sua carreira através do triunfo e da devastação, simplesmente porque já não podia sustentar seus salários. Era um luto diferente do luto da morte, mas não menos devastador. Este era o luto do apagamento. A pena de acordar toda manhã com a consciência tranquila e sufocante de que o mundo havia seguido em frente sem ele. Seu filho ainda se lembra de tê-lo encontrado sozinho, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto o trailer de Cassino Royale passava na televisão. Foi a primeira vez que compreendeu que alguns corações partidos não deixam cicatriz, deixam você oco. Pierce não chorava por inveja nem por raiva. Estava de luto pela visão de outra pessoa entrando no futuro que lhe haviam prometido, um futuro que ele já havia começado a construir. Perder Bond não foi perder um emprego. Foi perder identidade, perder propósito e perder a única constante profissional que o havia sustentado através de tragédias pessoais inimagináveis. E, no entanto, como ele mesmo refletiria no final, você não descobre quem é quando as coisas vão bem. Você descobre quando tudo desmorona. No final, ele se levantou. Não porque o mundo o perdoasse, mas porque muito antes da fama, muito antes do smoking, muito antes das luzes brilhantes dos estúdios, Pierce Brosnan havia aprendido a ficar de pé dentro do fogo e continuar caminhando. Mas nem todo tipo de perda veste preto nem termina ao lado de um túmulo. Há um tipo de luto que se move silenciosamente, como uma luz que se atenua uma lâmpada de cada vez, até que o quarto está escuro e de repente você se dá conta de que nunca viu o momento exato em que se apagou. Para Pierce Brosnan, esse tipo de dor não golpeou como um raio. Desenrolou-se lenta e dolorosamente ao longo dos anos. Não poderia apontar o dia exato em que perdeu Christopher, porque o coração partido que nasce da deriva lenta nunca vem com uma data no calendário. Começou décadas antes, quando Christopher, o filho de Cassandra, de seu primeiro casamento, entrou na vida de Pierce. Aconteceu em um momento em que o próprio Pierce ainda estava tentando escapar dos ecos da instabilidade de sua própria infância. No entanto, a conexão foi imediata e instintiva. Pierce não viu DNA nem obrigação naquele menino. Viu um garoto que precisava de um pai, um guia, um porto seguro no meio da tempestade. Adotou-o. Deu-lhe seu sobrenome e o abraçou não como um dever,
mas como um chamado do destino. Uniram-se através de viagens de carro com as janelas abertas, deixando que o vento levasse as preocupações, através de risadas nos sets de filmagem, onde Christopher aprendeu a caminhar por trás das câmeras, e através de conversas noturnas que fizeram com que o menino se sentisse visto de uma maneira que lhe havia sido negada por muito tempo. Pierce descreveria mais tarde esses anos como o capítulo em que a vida parecia cheia de possibilidades. Uma lembrança que hoje se torna mais nítida e dolorosa ao ver o quão longe se desviaram desse caminho. Quando Cassandra morreu em 1991, a fratura foi imediata e implacável. Charlotte carregou o peso com uma graça tranquila. Sean encontrou sua âncora nos braços de Pierce. Mas Christopher fez o luto para dentro, em segredo, como se estivesse se baixando a si mesmo a um poço profundo onde ninguém pudesse alcançá-lo. A tristeza que primeiro apareceu como silêncio, logo se endureceu até se transformar em algo mais sombrio. O vício não se anunciou com caos. Não no início. Chegou disfarçado de mecanismo de sobrevivência, jantares perdidos, compromissos esquecidos, amigos ligando com preocupação. Depois, as sombras se alongaram, quase desastres, as companhias erradas, decisões tomadas a partir da dor e não da rebeldia. Pierce fez tudo o que um pai pode fazer. Programas de reabilitação, terapia, longas conversas em carros estacionados sob a chuva, limites desenhados e redesenhados uma e outra vez. Noites inteiras esperando uma batida na porta que nunca chegava. Christopher ainda está muito perdido, admitiu Pierce em um momento de rara vulnerabilidade. Sei onde ele está, mas tem uma vida dura. Ele sabe como sair. Não quer. Não havia raiva em sua voz. Apenas o reconhecimento doloroso de uma verdade que todo pai de um filho viciado eventualmente enfrenta. Você pode guiar, apoiar e amar ferozmente, mas não pode caminhar o caminho da recuperação por eles. E assim, pelo bem das crianças mais novas, pela segurança de seu lar e pela sua própria sobrevivência emocional, Pierce tomou uma decisão que milhares de pais que lutam batalhas similares entenderão bem demais. Deu um passo para trás. Não em abandono, mas em autopreservação. Não com ressentimento, mas com a frágil esperança de que o espaço pudesse se tornar um dia a porta para a cura, em vez de outro campo de batalha. Porque às vezes, senhoras e senhores, o amor não se parece com segurar com força. Às vezes o amor se parece com afrouxar o aperto para que ambos não se afoguem. Os anos passaram à deriva. Christopher deslizou para fora do olho público, transformando-se em uma dor silenciosa em uma família já gravada com a perda. Quando ressurgiu, mais velho, mais magro, mudado, golpeou como um coração se partindo em câmera lenta. Vê-lo vivo, mas não presente, era seu próprio tipo de luto. Porque perder um filho para a morte é uma agonia, mas perdê-lo para a vida, vê-lo caminhar por trilhas de onde você não pode tirá-lo, é um tormento sem funeral, sem encerramento, sem um último adeus. E ao contrário das tragédias que vêm com um choque repentino, essa dor não tinha aniversário. Apenas a erosão silenciosa de um vínculo que Pierce um dia acreditou inquebrável. Nunca usou isso para publicidade. Nunca transformou isso em uma história de advertência. Mas no Dia dos Pais de 2022, em um gesto raro, incluiu o nome de Christopher em uma mensagem aos seus filhos. Uma única linha que carregava o peso de décadas. Um lembrete de que o amor nunca se foi, mesmo se o filho se foi. E talvez essa seja a verdade mais profunda e humana que Pierce Brosnan chegou a compreender depois de uma vida de sofrimento, reconstrução e criação de uma fortuna tijolo por tijolo. O dinheiro pode construir casas, carreiras e legados, mas não pode proteger as pessoas que você ama de suas próprias decisões. Tampouco pode comprá-las de volta quando se afastam para além do seu alcance. Agora, aos 72 anos, Pierce Brosnan ergue-se não apenas como uma lenda de Hollywood, mas como um testamento vivo
do que um ser humano pode construir quando a vida não lhe dá nada além de instabilidade, desamor e uma série de montanhas que ninguém acreditava que ele pudesse escalar. Hoje, seu patrimônio líquido é estimado em 200 milhões de dólares. Uma fortaleza financeira construída ao longo de 5 décadas de disciplina, risco e reinvenção implacável. Sua era Bond sozinha trouxe uns 48 milhões de dólares, com seu salário aumentando de 4 milhões em GoldenEye para 17 milhões em Die Another Day, mais os lucros finais que multiplicaram silenciosamente seus rendimentos. Depois de Bond, seu cachê como protagonista subiu para entre 22 e 25 milhões. Os projetos de streaming adicionaram mais milhões à sua renda anual. Patrocínios com Omega, Visa, Versace, L'Oréal e Mastercard contribuíram com cerca de 35 milhões, transformando seu personagem de tela em uma marca global. E, no entanto, apesar de todos os zeros no banco, apesar das mansões e do reconhecimento mundial, ele disse algo inesquecível. O dinheiro te dá estabilidade. Não se confundam, amigos. O dinheiro paga as contas, mas não te dá paz. A paz você tem que construir sozinho, tijolo por tijolo, dentro de sua própria alma. E em nenhum lugar está escrita essa filosofia mais claramente do que no santuário que Pierce passou quase 20 anos criando, a Orchid House, a Casa da Orquídea. Esta lendária propriedade em Malibu, que um dia esteve listada por 100 milhões de dólares, começou como 2 terrenos modestos adquiridos por 7,4 milhões. Mas Pierce não queria uma casa, queria uma ressurreição. Transformou-a em uma obra-prima de inspiração tahitiana de 1.200 metros quadrados, parte palácio, parte poema. Com 36 metros de frente para o oceano sem obstruções, paredes de vidro que desaparecem na terra e pisos de madeira de teca que brilham como mel sob o sol da manhã, a Casa da Orquídea parece menos arquitetura e mais um ritual de cura esculpido na costa. A suíte principal, por si só, poderia servir como cenário para um final de James Bond. Uma escada de teca feita à mão curva-se para cima, levando a um retiro com vista para o mar, lareiras duplas e banheiros tipo spa. Mas o lugar sagrado é a varanda isolada. Lá, Pierce recebe a primeira luz do amanhecer, sua hora favorita, bebendo café enquanto o Pacífico infinito se estende diante dele. Ao seu lado, uma biblioteca e um estúdio de arte permitem que ele pinte enquanto as ondas quebram lá embaixo, marcando o ritmo como um metrônomo natural. O nível de entretenimento é um universo próprio, cinema privado, adega, spa de luxo e um bar esculpido. É metade santuário, metade fantasia de Bond. Mas até as obras-primas são testadas pelo destino. Em 2015, um incêndio elétrico repentino rasgou parte da propriedade, causando 1 milhão de dólares em danos e destruindo vários itens pessoais. Entre as cinzas, uma perda dolorosa. Seu precioso Aston Martin Vanquish, o carro de sua era Bond, avaliado em mais de 200 mil dólares, ficou reduzido a metal retorcido. 4 anos depois, em 2019, o terrível incêndio de Woolsey varreu Malibu, infligindo mais danos aos exteriores. E, no entanto, Brosnan reconstruiu. Pacientemente, deliberadamente, sem alardes. Não por vaidade nem por luxo, mas pela mesma vontade inabalável que o levou de uma infância fraturada na Irlanda a uma vida que um dia acreditou impossível. Mais ao norte, sua casa de Santa Mônica, comprada por 2,4 milhões em 2019, oferece a energia oposta. Aqui não há paredes de vidro imensas, nem tetos altíssimos. Em vez disso, há uma lareira de pedra, pisos de madeira quente e janelas francesas que se abrem para um pátio banhado pelo sol. É um lugar para manhãs tranquilas, leituras de roteiros, jantares íntimos com Killy e noites onde o mundo parece felizmente comum. Se a Casa da Orquídea é seu triunfo cinematográfico, Santa Mônica é seu santuário de simplicidade, um lembrete de que até os ícones precisam de quartos onde a vida possa ser vivida em voz baixa e com suavidade.
Seu amor pelo ofício se estende à sua coleção de carros, uma linha do tempo curada de sua evolução. O Aston Martin Vanquish morreu no fogo, mas permanece imortalizado em seu coração. Seu Aston Martin DB5, avaliado em mais de 1 milhão, é um tributo rodante a Sean Connery. O BMW Z8 encarna sua arrogância elegante do final dos anos 90. E seu BMW 750i, seu motorista diário, ergue-se em elegante contraste com as máquinas mais chamativas, lembrando-nos que nem todo poder precisa se anunciar aos gritos. Mas apesar das mansões, dos carros clássicos e dos papéis que o tornaram um ícone global, a vida atual de Pierce se define por algo muito mais silencioso e duradouro que a fama ou a fortuna. O lar que construiu com Kelly Shea Smith. Quase 3 décadas depois de se cruzarem naquela praia de Cabo San Lucas, seu casamento continua sendo uma das conquistas mais raras de Hollywood. Constante, privado, enraizado no respeito e protegido ferozmente do ruído do mundo. Juntos criaram 2 filhos, Dylan e Paris, cada um forjando sua própria identidade criativa, mas carregando a inteligência emocional e a gentileza herdada de ambos os pais. Dylan, músico e poeta, fala de crescer em um lar onde seu pai pintava ao amanhecer e sua mãe cuidava do jardim, onde a música flutuava pelas janelas abertas como um segundo idioma. Paris, cineasta e ativista, usa sua câmera não para buscar aplausos, mas para buscar significado. Ambos os filhos descrevem sua criação não como uma vida cheia de brilho de Hollywood, mas cheia de calor. Um lar onde o amor não era uma atuação para as câmeras, mas algo que se vivia nos espaços tranquilos que ninguém mais via. E assim, senhoras e senhores, termina, ou melhor, continua, a história de Pierce Brosnan. O homem que perdeu um pai, perdeu uma mãe, perdeu uma esposa e perdeu uma filha. O homem que foi traído pela indústria que ajudou a salvar. E, no entanto, o homem que se levanta todas as manhãs para ver o amanhecer sobre o Pacífico, rodeado pelo amor que ele mesmo construiu, provando que a verdadeira elegância não está no smoking, mas na alma que se recusa a quebrar. Não imaginem festas barulhentas, nem excessos. A vida dentro dos muros da família Brosnan soa diferente. Soa a conversas íntimas à meia-noite. Parece jantares em família iluminados apenas pelo pôr do sol sobre o oceano. Cheira a tinta fresca secando no estúdio de arte e sente-se como a madeira das guitarras apoiadas descuidadamente contra as estantes. Lá, nesse santuário, existe um lembrete constante que Pierce e Kelly incutiram no próprio ar que respiram. A vulnerabilidade não é fraqueza, é uma forma de força. Seus filhos cresceram vendo um pai levantar-se cada vez que a vida tentava quebrá-lo, e viram uma mãe segurar a estrutura familiar com paciência, firmeza e uma graça infinita. E talvez a parte mais reveladora desta história seja esta. Apesar da riqueza que os rodeava, a propriedade em Malibu, o refúgio em Santa Mônica, a arte inestimável, os carros de coleção, os garotos dizem que sua infância pareceu pé no chão. Foram ensinados a abrir as portas para os outros. Foram ensinados a olhar nos olhos e agradecer às pessoas pelo nome. Foram ensinados a trabalhar pelo que queriam e, o mais importante, a usar seu privilégio como uma responsabilidade, nunca como um direito divino. Dylan descreve seu pai com uma frase que poderia ser o título de sua biografia: um guerreiro com coração mole. Paris, por sua vez, disse uma vez: papai nunca nos ensinou a ser famosos, nos ensinou a ser decentes. Para eles, o maior luxo não era a casa de frente para o mar nem o sobrenome lendário. Era o amor que se apresentava todos os dias, sem falta. Mesmo nos dias em que Pierce carregava tempestades privadas que ninguém mais via. A filantropia está tecida em suas vidas com a mesma consistência que a arte. Brosnan doou centenas de milhares para causas ambientais, para a saúde infantil, para a defesa das mulheres e para a pesquisa do câncer. Seu trabalho silencioso,
Ajudou a deter grandes projetos industriais que ameaçavam habitats de vida selvagem. Durante mais de uma década, utilizou suas pinturas para gerar fundos beneficentes. Fala suavemente desses esforços, nunca aos gritos, porque para ele, dar não é uma atuação para as câmeras. É um dever, é gratidão, é legado. Falando de legado, Pierce tem sido estranhamente honesto sobre seu planejamento patrimonial, uma raridade entre as celebridades. Seus ativos, desde imóveis e arte até propriedade intelectual e futuros royalties, foram registrados e estruturados cuidadosamente para garantir a proteção a longo prazo de seus filhos e netos. Mas parem um momento para pensar nisso. Para um homem que cresceu sem nada permanente, nem mesmo um lar estável, este ato é muito mais do que planejamento financeiro. É o cumprimento de uma promessa de vida inteira. É tornar-se a estabilidade que ele nunca teve. E essa é a verdade silenciosa no coração da vida de Pierce Brosnan, hoje. Não construiu um império para mostrar ao mundo seu sucesso. Construiu-o para dar à sua família a segurança que ele passou toda a infância procurando. Sua história, que começou em uma fria cabana irlandesa marcada pelo abandono, afiada pela dor, redefinida pelo amor, resgatada pela arte e coroada pela resiliência, não é a história de uma estrela de cinema. É a história de um homem que aprendeu uma lição universal. O mundo pode te ferir, sim, mas é sua responsabilidade levantar-se de qualquer maneira e construir algo bonito a partir das cinzas. Ao encerrarmos este capítulo juntos, que sua jornada nos lembre disto. Nenhuma fortuna cura todas as dores, nenhum sucesso nos protege da perda. Mas cada amanhecer oferece uma nova oportunidade para levantar-se mais forte do que antes. Pierce Brosnan levantou-se uma e outra vez, e nesse ato de levantar-se reside o verdadeiro legado que deixará para trás. Obrigado por passar este tempo conosco. Que construam um lar que proteja aqueles que apreciam e que cada amanhecer os aproxime mais dos sonhos que são corajosos o suficiente para perseguir. Para perseguir. Para perseguir. Para perseguir. Para perseguir. Para perseguir. Para perseguir.